Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, a gente está aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé no seu coração. Queridos, para um tempo de oração, para um tempo de palavra, para um tempo de busca, para um tempo de crescimento, para um tempo de viver coisas extraordinárias em Deus. Então, bom dia para você que está aqui começando o dia junto com a gente, começando o dia da melhor maneira, começando o dia na palavra e na oração. E nós vamos fazer isso hoje. Nós vamos orar, nós vamos meditar na palavra e em nome de Jesus a presença de Deus virá sobre nós. Bom dia! Bom dia para todos vocês. Um bom dia, família. Deixa eu ver quem que está aqui junto com a gente hoje. Deixa eu ver quem que tá aqui junto com a gente hoje. Vamos lá. Deixa eu ver. Bom dia, Mauri, a paz do Senhor, meu querido. Bom dia, Dona Marlene. Já recebi o convite aqui pro almoço, hein, Dona Marlene? Nós estamos só se organizando aqui. Vou passar uns dias aí, ver qual que fica melhor. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Militão. Um bom dia, Regina, bom dia, Solange, bom dia, seu Durvalino, um bom dia, Sandra, um bom dia, Eliane, bom dia, Maria, bom dia, Leila, bom dia, Zilda, Diogo, Estevão, bom dia, Leir, um bom dia, Tânia, bom dia, Kelly, bom dia, Márcia, bom dia, família, muito bom começar o dia, né, com a presença de Deus e junto com você. Então nós vamos orar, nós vamos clamar aqui a Deus para que fale o nosso coração. E eu quero te convidar nesse momento a fechar seus olhos aí onde você está, a colocar o seu coração na mão de Deus e orar junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos agora a nossa vida, a nossa família. Quero consagrar o nosso dia ao Senhor. Eu quero pedir a bênção do Senhor agora sobre nós. Que a Tua presença venha nos fortalecer, Senhor. Que a Tua palavra venha nos edificar, Deus. Que o Senhor, Pai amado, venha tocar os nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo todos que estão aqui. Eu abençoo todos da família 659. Senhor, que a Tua palavra nos edifique para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, com a graça de Deus. Estamos aqui debaixo da graça de Deus. Dia 19 de maio. Hoje o tema é o Espírito Santo guia a igreja. O Espírito Santo guia a igreja. Vamos ler Atos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim, ó. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. Deixa eu compartilhar algo com você. Nossa vida, a igreja, a nossa família, ela precisa ser direcionada pelo Espírito Santo. Quem deve ser aquele que é o regente dessa orquestra e coloca no lugar dessa orquestra a sua família, coloca no lugar dessa orquestra a sua vida, coloca no lugar dessa orquestra aí, um exemplo, a nossa igreja, a nossa família da fé. Quem deve conduzir as nossas vidas é o Espírito Santo. O Espírito Santo deve ser esse regente, conduz, que hora que é para dar mais intensidade, que hora que é para parar, que hora que é para andar, que hora que é para continuar, que hora que é para ir nessa direção, que hora que é para ir naquela direção. É do Espírito Santo de Deus que vem tudo aquilo que nós precisamos. E para Deus nós sempre devemos dar o nosso melhor.
deixa eu dizer para você aqui, ó. Para Deus, você deve dar o seu melhor. Fala aí no seu coração, fala comigo assim, ó. Para Deus, o melhor. Você não dá resto para Deus. Você não entrega para Deus mais ou menos, você entrega para Deus o melhor. Para Deus é sempre o melhor. Então, você precisa ter isso no seu coração, ó. Para Deus, sempre o melhor. Para Deus nós temos que dar o nosso melhor. Então hoje está começando a semana, você vai trabalhar, você vai cuidar da sua família, você tem coisas para fazer, faça tudo para a glória de Deus e para Deus sempre o melhor. Para Deus sempre o melhor. Para Deus nós entregamos também o melhor da nossa vida, não é o resto da nossa vida. Às vezes nós esperamos, às vezes entregamos para Deus o resto da nossa vida. Eu sei que na conversão, por exemplo, quando nós nos convertemos, a gente até se sente assim, Senhor, mas agora eu estou entregando minha vida, olha a situação que eu estou entregando minha vida para o Senhor. E muitas pessoas dizem assim, mas agora eu quero ficar melhor para entregar minha vida para Deus. Não, você tem que entregar como que você está. De repente aquilo é o teu melhor, porque você está no fundo do poço. Então é o teu melhor que você tem para entregar para Deus. Mas, agora se você é um filho de Deus, já entregou sua vida para Jesus, quero dizer para você, não entrega para Deus o resto da sua vida, o resto do seu tempo. Entrega para Deus o melhor. E eu estou usando como exemplo aqui essa escolha do Espírito Santo na igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13. A igreja estava em oração, em jejum. Faz toda a diferença isso aí. Um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de consagração. E nesse tempo de oração, nesse tempo de jejum, o que aconteceu? Nesse tempo de oração, nesse tempo de jejum, o Espírito Santo separou o melhor da igreja para enviar para missões. Para enviar para missões que o Espírito Santo de Deus tinha já reservado. Separou Saulo e Barnabé. Barnabé e Saulo foram separados para seguir essa missão. E olha, Deus tinha um propósito de alcançar muitos outros lugares, de levar esse avivamento para muitos outros lugares. E por isso ele separou o melhor. É o Espírito Santo de Deus que conduz a igreja. A igreja não é conduzida por homens. A nossa família não deve ser conduzida pelas nossas vontades. A nossa família também deve ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. O sonho, às vezes a gente tem sonhos para os nossos filhos e a gente nem perguntou para Deus quais são os sonhos dele para nós. Às vezes a gente faz sonhos, coloca expectativa nos nossos filhos, dos nossos filhos fazerem isso ou aquilo, daquilo que a gente quer que eles façam, e não que sejam coisas ruins. Mas a gente precisa perguntar para o Espírito Santo qual é a vontade do Espírito Santo para nossos filhos. Qual é a vontade do Espírito Santo para a nossa família? Qual é a vontade do Espírito Santo? O que o Senhor quer? De repente, hoje você está diante de um grande desafio, diante de um grande problema para resolver. Está angustiado. Às vezes são situações que a gente não tem forças para resolver, a gente não tem condições de resolver, não tem, nosso braço é insuficiente, nossa sabedoria, nossa inteligência é insuficiente para resolver, as nossas condições financeiras é insuficiente para resolver. Mas a gente precisa enfrentar isso aí. Enfrentar debaixo da graça de Deus. Então, se você está nessa situação aqui hoje, enfrenta, continua debaixo da graça de Deus e não negocia princípios. Não negocie princípios. Em nome de Jesus, não negocie princípios. Às vezes você, para resolver situações na sua vida, para dar um próximo passo, você começa a negociar princípios. Não negocie princípios, não confunda. Aqui diz no nosso devocional de hoje, né? Não se confunda em achar que o Evangelho, sendo para todos, deve ser negociado em seus valores e princípios. Não negocie princípios. Quais princípios? A palavra de Deus, o Evangelho. Quais princípios? A palavra de Deus, o Evangelho. Que a palavra de Deus diz, o que o Senhor diz, o que o Senhor anseia, o que o Senhor quer para as nossas vidas. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a sua família, aquilo que Deus tem para os seus filhos.
Então não tente negociar princípios, não tente dar um jeitinho para resolver, para tentar amenizar as coisas, dar um jeitinho seu, um jeitinho, a gente chama de jeitinho brasileiro. Não faça isso. Não faça isso. Pelo contrário. Em nome de Jesus, com a graça de Deus, caminhe firme, caminhe constante. Ouça o Espírito Santo. Hoje você tem aí suas atividades. Ouça o Espírito Santo, coloque ele à frente de todas as coisas que você for fazer. Abrace o propósito que Deus tem para você e não tenha medo de dar um primeiro passo. Não tenha medo de dar um primeiro passo, não tenha medo de firmar os seus passos em Cristo, não tenha medo de perseverar, não tenha medo de avançar. Continue essa jornada debaixo da graça de Deus. A sua família precisa de você. Eu sei que aqui nós temos vários intercessores, eu sei que aqui nós temos muitas mulheres orando pela sua família, eu sei que aqui nós temos vários homens orando pela sua família. Então, em nome de Jesus, não pare, não cesse de orar. Pastor Magu, bom dia! Ahu! Estive no Legendário aí junto, que é uma bênção, né? Eu nem compartilhei o testemunho aqui, ainda vou compartilhar com você. Vou compartilhar agora como foi. E aproveitando, né, isso aqui, isso é uma mensagem que eu acho que faz parte de todo o Legendário. Nesse não sei como que eu posso chamar, encontro, retiro, não é isso aí, é uma experiência profunda com Deus. Uma experiência profunda com Deus. Agora, o que eu posso dizer para você de coração, durante a jornada que nós temos ali no Legendários, e agora eu posso falar com propriedade porque eu sei do que eu estou falando, eu vivi a minha experiência, né? Vivi a minha experiência. Recomendo para todos. É sim muito pesado, né? Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Muito pesado. É quase um treinamento militar, assim, um negócio pesado. Mas em todos os sentidos. É o exército de Deus. Então eu recomendo aí para os homens que estão aqui. Para as mulheres eu recomendo também que aconselhem seus maridos, mas não força eles não, eles têm que querer ir, viu? Eles precisam eles quererem ir. Não tenta dar um jeitinho não, tenta ser o Espírito Santo na vida aí do seu esposo, não. Deixa Deus agir na vida dele. Então minha experiência foi muito boa, a minha experiência só trouxe bons ensinamentos. Deixa eu ver aqui se eu acho uma foto aqui bonita com a minha família. Ontem na recepção, ó, com a minha família. Legal, né? Minha esposa, meus filhos foram me recepcionar. Olha aí, ó. Tempo de bênção, um tempo em que Deus nos fortaleceu. Um tempo que Deus nos... A Fran tá falando, não dá spoiler. Não, o que eu posso falar é da minha experiência, eu posso falar ela, não tem problema nenhum, viu, Fran? E com certeza para cada um é uma experiência diferente, pode ter certeza. A minha experiência foi a minha vida é de muita perseverança. Eu carrego essa mensagem, está aqui no devocional, de ser guiado pelo Espírito Santo. Então, de fato, o exemplo ali desses 4 dias que a gente passa na montanha é de ser guiado pelo Espírito Santo, é ser conduzido por Ele. É de ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Então eu quero agradecer aos organizadores. Agora também quero entrar nesse movimento aí. A gente, como homem, tem que abraçar movimentos como esse. Quero colaborar. Então não vou ser um dos que vai tacar pedra, não. Vou ser um dos que vai ajudar, colaborar. Aqui na minha cidade, aqui na internet, eu posso falar agora porque eu vi. Então eu vivi, eu conheço muitas pessoas, né, que fazem parte. Tá aí alguns, né, que entraram aqui, que também são legendários. Quem é legendário aí? Legendário! Cadê os legendários aqui do grupo, né? Tá mais as mulheres, olha só que situação. Queridos, aqui no devocional a maioria são mulheres. Então se a gente não levanta uma bandeira da hombridade, do posicionamento do homem, vai acabar os homens, viu? Vai acabar. Então é muito importante.
Então trabalha muita coragem, a hombridade, a perseverança, a resistência, em todos os sentidos, físicos, emocionais e espirituais. Então tá aí, eu tô ali, ó, a minha cara, ó. A minha cara, alegria, cheio do Espírito Santo, né? Tudo despenteado, cansado, mas lutando as batalhas que eu tenho que lutar. Em nome de Jesus. Lutando as batalhas que eu preciso lutar. Então, eu quero aqui deixar meu testemunho. Minha experiência na montanha foi de muita perseverança. Eu voltei de lá com meu coração assim. Às vezes eu coloco, e você também deve fazer isso aí, eu coloco muito às vezes o foco nas montanhas erradas da minha vida. Nos problemas. Às vezes a gente coloca muito foco nos problemas. E aí a gente fica aumentando aquele problema, colocando foco. Eu preciso lutar a batalha e subir a montanha, vou usar esse exemplo. Lutar a batalha e subir a montanha que Deus tem para mim. Então eu não posso perder o foco. Você também não pode perder o foco. A murmuração te faz perder o foco, né? A reclamação, né? A direção errada te faz perder o foco. Então busque a direção do Espírito Santo. Essa é a minha experiência. Então que Deus abençoe aí todo esse movimento. Cada pessoa, eu sei que a gente não pode falar por todos que vestem uma camisa como essa, né? Uma farda como essa. Não dá para falar por todos. Muita gente malandra, assim como tem muito malandro sendo pastor, muito malandro sendo pai, muito malandro sendo esposo. Mas posso dizer de coração, tem muita gente séria. A maioria, a grande maioria são pessoas sérias. Então eu posso falar também, ó, que a grande maioria dos que vestem essa farda aí são pessoas sérias. A grande maioria dos que são os pastores também, que eu estou falando aqui pejorativamente, mas a grande maioria são pessoas sérias. Então a grande maioria dos pais estão buscando ser pessoas sérias, a grande maioria das esposas estão buscando ser pessoas sérias. Então é um movimento sério, posso garantir para você. Sério mesmo. Então glória a Deus, obrigado aí por todos que oraram pela gente também. Foi um tempo que sem oração não vai, querido. Sem oração não vai. Então a minha experiência foi muito boa. E eu quero levar esses princípios aí também para aquilo que eu ensino já. Eu quero levar aí para o devocional. Já estou construindo aí o devocional do ano que vem, estou escrevendo. Então muitos princípios, né? Muitos princípios eu vou levar junto. Então a minha experiência, eu aprendi da palavra, ouvi tudo, retenho o que é bom. Então aquilo que eu precisava guardar no meu coração, guardei. O que eu não precisava, descartei. Não posso ficar levando fardos, vai me atrapalhar na minha jornada. Mas eu posso recomendar aqui para vocês, tá? Então posso recomendar. Não tenha medo desse movimento, é um movimento que vem colaborar com a igreja, é bênção. Até aqui é o que eu posso dizer, né? É o que a gente tem vivido, então tempo de bênção. Conheço muita gente que faz parte do movimento, muita gente mesmo, tanto pastores, irmãos, líderes, pessoas sérias, comprometidas com o reino de Deus. Então não fica ouvindo essas coisas aí da internet, às vezes pejorativamente, falando muita bobeira, muita mentira. Agora, tendo ido, eu consigo ver muita mentira, tá? Muita mentira, muita coisa que não tem nada a ver com o que estão dizendo. Então, se você gostaria aí que seu marido fizesse, ou os homens aqui do grupo, eu recomendo que você faça mesmo. Mas vai com o teu coração aberto, vai porque você quer ir. Não adianta você fazer nada na marra, tá bom? Não adianta não. Você tem que fazer porque você quer. Mesmo que você não tenha toda a noção de tudo, mas faz porque você quer. Por que não pode ficar contando os detalhes? Não pode, irmão, vai acabar com a tua surpresa. Entendeu? Vai acabar com a sua surpresa. É igual a questão dos casamentos hoje em dia, né? Os namorados vivem uma vida imoral, se relacionam sexualmente antes do casamento sem peso na consciência, e aí casam, e aí tem uma vida ruim no relacionamento e não conseguem entender que quebraram princípios antes no namoro e agora perdeu a expectativa, perdeu aquela coisa boa do casamento, perdeu. Por quê? Porque lá atrás negociou princípios. Então é isso. Então também eu acho que é importante manter essa questão
da reserva, dessa curiosidade de saber o que tem lá na montanha, o que acontece, para não estragar a surpresa dos próximos. E posso garantir, assim como a gente faz isso com o encontro com Deus também, não tem nada demais. Posso garantir para você, não tem nada demais, nada talvez que você não tenha já visto e ouvido, não tem nada demais, são coisas básicas, simples, mas valores e princípios importantes. Então não é nada novo, é valores e princípios importantes que a gente deixa de praticar. Então eu trouxe muitos ensinamentos, me fortaleceu, estou aqui digerindo ainda muitas coisas, quero incentivar esse movimento, quero abraçar as pessoas que, muita gente nova na fé também que vai fazer o Legendário, precisa de orientação, de discipulado, precisa de direcionamento, quero ajudar essas pessoas no que for possível, for minha parte, incentivar. Então parabéns aí a todos que já são desse movimento e pessoas que querem conhecer. Pode ir sem medo, tá? Pode ir sem medo. O investimento vale a pena, tá? Posso dizer para você, o investimento vale a pena. Pastor Maguna, vamos marcar aí um dia para a gente compartilhar as experiências aí. Ele também foi, nós estávamos junto fazendo aí o Legendário, foi muito bom. Irmãos, nós vamos orar. Acabou o nosso tempo aqui de palavra. Nós vamos orar, nós vamos clamar aí a Deus, vamos orar juntos. A oração faz toda a diferença. O André também, André Lira, estava lá, um Legendário, né, Andrezão? Tá aí. Estava junto aqui de Corbélia, André. É isso aí, a experiência, queridos, olha assim, a pessoa fala muito do dinheiro, né? Fala, fica muito caro. Vou dizer uma coisa para você, vou dizer bem sincero para você, vale a pena cada centavo, e é usado muito bem cada centavo. A minha esposa é terapeuta, né? Então ela atende muitas pessoas, ajuda muitas pessoas, e ajudando as pessoas a colocar em ordem a mente delas, o coração delas, e isso custa, é o trabalho dela. Pessoas pagam aí a hora de atendimento para ajudar a pessoa a colocar aquilo na cabeça e organizar a vida dela. Então, bota na tua cabeça assim, um tempo como esse é um ajuste físico, espiritual, emocional, e principalmente espiritual e emocional na sua vida, principalmente espiritual na sua vida. Então, é um grande investimento, vale a pena. Já jogou tanto dinheiro fora, com tantas coisas que não valia nada. Investe no teu crescimento em Deus, vale a pena. Eu não me arrependo nada, foi uma bênção na minha vida. Estou trazendo muitas experiências especiais, extraordinárias. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Pode ir colocando seu pedido de oração, eu já vou começar a orar aqui. Nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai, eu apresento a Ti, Senhor, a nossa vida. Eu apresento a Ti, Senhor, a nossa família. Eu apresento a Ti, Senhor, cada pedido de oração que está aqui diante de nós. Eu quero nesse momento, Senhor, apresentar, Senhor Deus, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão enfrentando tempos de luta, que o Senhor venha fortalecê-las, Pai, que o Senhor venha ensiná-las, que o Senhor realize milagres na vida delas. Eu quero nesse momento orar pelas famílias aqui, para que as famílias sejam fortalecidas, para que as famílias sejam renovadas, para que as famílias sejam tocadas pelo Senhor, casamentos sejam restaurados. Senhor, eu quero nesse momento abençoar, Senhor Deus, as pessoas que estão nesse lugar, Senhor, a saúde deles. Quero abençoar, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, repreendendo essa enfermidade, declarando cura sobre a vida deles, Pai. Eu quero nesse momento repreender toda a ação das trevas contra, Senhor Deus, a vida dos teus filhos. E em nome de Jesus, Pai, abençoar a semana deles. Eu declaro, vai ser uma semana de bênção, uma semana extraordinária. Eu repreendo toda a desistência, tira todo o desânimo e coloca, Senhor Deus, coragem, coloca ânimo, Senhor. Tira, Senhor Deus, todo o medo do coração. Permita, Senhor Deus, que esses corações, Pai, possam contemplar aquilo que o Senhor tem ansiado e desejado para a vida deles, os propósitos do Senhor para a vida deles, Deus. Em nome de Jesus, nós abençoamos agora, Senhor Deus, todos da família 659, todos que estão aqui, Senhor Deus, buscando a Ti. Fala aos seus corações de uma maneira especial.
também as situações que eles estão vivendo, Senhor, sejam situações da justiça, sejam situações pessoais, familiares, e Senhor, estende as tuas mãos e os ajude, os abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Tenha um ótimo dia. Hoje esteja orando aí pela nossa vida, a vida da Márcia, minha vida. Nós estamos indo aí hoje para a cidade de Ubiratã, nas escolas. Temos aí cerca de 1000 alunos que vão receber o material. Valentina, o Eu Sou Uma Voz. Então a Márcia está com essa missão hoje, amanhã e quarta, na cidade de Ubiratã, nesse mês de maio, maio laranja. Seja aí orando por nós, intercessores. Orem por nós, uma missão aí que precisamos de muita intercessão, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.